Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e agora é 1h12 da manhã, da quinta para sexta, está fazendo 3 graus aqui e eu resolvi gravar um vídeo sobre isso daqui, como criar NPCs marcantes na sua campanha solo, na sua aventura, que é uma coisa que eu não ligava muito assim para essa questão, né? Eu pegava o contexto da história, eu comecei a prestar atenção de umas semanas para cá, fui aplicando algumas técnicas que eu pesquisei e as minhas aventuras deram um up absurdo por causa disso. Tanto as minhas aventuras solo, quanto as minhas aventuras em grupo, porque eu tenho meu Conversation Quest, então eu jogo RPG em grupo praticamente todo dia, acho que só de domingo que não. E é meu trabalho, né? Eu trabalho com RPG atualmente também, e eu quero aprimorar, eu quero oferecer para as pessoas que estão jogando comigo uma experiência cada vez mais legal, cada vez mais bacana, e me levou a procurar isso, como tornar NPCs especiais. E aí eu esbarrei em algumas técnicas que eu acho que pode funcionar muito bem no solo, né? E a maior parte dessas técnicas eu peguei nos vídeos de uma menina lá dos Estados Unidos que ela chama Ginny G, que essa menina é muito fantástica, cara. Ela tem um canal muito legal. Ela fala mais sobre D&D, mas ela dá umas dicas que servem pra tudo. E isso que eu vou falar agora é meio que um compilado de alguns vídeos dela. Bom, gente, eu comecei a pensar assim, ó. Eu não preciso criar personagens marcantes de todos os NPCs que aparecem na minha história. Tem NPC que vai aparecer por 5 minutos em uma cena e depois vai desaparecer. Por exemplo, na minha campanha atual de Maitreya, tem o chefe do templo, que é um personagem importante, mas que ele só aparece por poucos minutos e depois ele não vai aparecer mais na minha aventura. Mas tem alguns NPCs que são recorrentes, né, que são bem recorrentes. Por exemplo, na minha aventura de Vampiro à Máscara, tem os outros vampiros que moram junto na coterie do meu personagem principal, que eu falei, pô, seria muito bacana se eu realmente desenvolvesse esses personagens e isso em grupo, quando eu vou apresentar um novo NPC que eu estou interpretando enquanto mestre. E aí, de tudo que eu fui pesquisando, fui anotando, de como criar NPCs marcantes, eu separei 3 técnicas que são as que eu mais uso, que é a técnica da fisicalidade, né, da personalidade e das manias. Então, o que eu faço? Todo o meu personagem, além dos atributos, além de tudo, muitas vezes até do power background, mas eu penso, mesmo se for só mental, eu estou visualizando a cena, eu não estou fazendo gesto, nem voz, nem nada. Mas eu gosto de conferir outras 3 características aos meus personagens, que é a fisicalidade, a personalidade e as manias. Uma característica dentro de cada uma dessas 3. Então eu vou explicar aqui como eu faço, e aí você vê se serve para você. Primeiro, a fisicalidade do personagem, que não tem a ver com físico. A fisicalidade não quer dizer se ele é forte, se ele é fraco, se ele é mirradinho, se ele é alto, se ele é baixo, não. É como o personagem se expressa fisicamente. Por exemplo, tem gente que usa bastante a mão. Então, de repente, o meu personagem, ele fala utilizando gestos, né? Por exemplo, ó, você pode ir ali naquele lugar e falar o que você quer. Então, tem essa parte. Ou então, ele tem o ombro meio curvado, ou ele anda com o peito estufado. Eu atribuo uma característica relacionada a essa fisicalidade. Lembrando que eu não sei se esse é o termo científico correto disso. É o termo que eu uso no meu... na forma como eu penso isso, tá? Não tô com nenhuma preocupação de ser cientificamente preciso, tá bom? Ou academicamente preciso. De repente ele tem o pescocinho um pouco torto aqui para um lado, ou ele fica passando as mãos umas na outra, ou ele está sempre com a mão no queixo. Tudo isso são traços dessa fisicalidade, que ela expressa coisas. Por exemplo, um NPC que está sempre assim, ele é um cara mais pensador. Então talvez ele fale mais devagar, talvez ele fique olhando para o lado, como se estivesse buscando palavras. Isso já vai dizer muito sobre como o personagem se comporta naquela cena. Isso eu acho muito interessante. Então você pode pensar em várias coisas, desde postura física, movimentos de mãos, pés, né? De repente é um personagem que fica mudando de apoio de pé um para o outro, isso demonstra uma ansiedade. E é muito legal porque isso confere uma
uma profundidade ao NPC. De repente o NPC nem é trabalhado, mas você imagina ele, ou você descreve ele como uma pessoa que fica alternando o apoio na perna, e isso já passa um certo sentimento de ansiedade. E aí isso gera um gancho, uma ponte. Pô, porque esse personagem está falando isso, por que isso está provocando ansiedade nele? O que tem por trás? E aí você pode usar o seu oráculo ou os testes do seu personagem para tentar descobrir o que pode estar por trás por isso. Ou pode ser só um traço dele, que ele foi adquirindo ao longo do tempo. Então essa seria a fisicalidade. O segundo seria a personalidade, aí eu uso uma técnica que eu já falei na parte de literatura, que é muito simples, assim, crie um traço de personalidade para aquele NPC que não tem a ver com a história. Não, pelo menos diretamente. Por exemplo, você cria lá, o meu personagem, ele não gosta de acordar cedo. Não importa, cara. Muitas vezes você está jogando Vampira Máscara e tudo se passa à noite. Mas você tem esse traço. E isso já vai fazer o seu NPC, algumas vezes, fazer uma referência quando você estiver simulando a conversa com um personagem seu. Então no RPG solo isso pode até ajudar nessa parte de conversa com o NPC, que é sempre um desafio, né? Mas sabendo que o personagem não gosta de acordar cedo, ou então ele é um cara ranzinza, isso já vai influenciar bastante. Ou você pode definir que um traço de personalidade dele é que ele, não importa a situação, ele não demonstra sentimentos, ele não demonstra emoção, ele luta para não demonstrar. Então tá pegando fogo a casa dele, ele tá com aquela cara impassível. Seria um traço bem bacana, porque, por exemplo, se você definir isso pro teu NPC e ele vai contar uma coisa, você vai ficar em dúvida sobre a gravidade daquilo. Será que realmente é uma coisa tão corriqueira para a pessoa estar falando assim, sem emoção? Isso gera ganchos de perguntas pro oráculo e tudo mais. Então, primeiro a fisicalidade e agora a personalidade. E o terceiro seria uma mania. E essa mania, ela tem que se expressar fisicamente ou verbalmente. Por exemplo, ele pode ser um personagem que ele sempre, um exemplo que a Dini D deu, né, que ele sempre repete a primeira palavra no final. Um exemplo seria... aquelas pessoas gostam muito de andar de navio, aquelas pessoas, né? Por exemplo, começou e repete, seria um traço. Outro traço seria uma mania. Por exemplo, sempre quando está nervoso ele morde o lábio aqui, né? Então fica assim. Ou de estalar o pescoço, né? A pessoa está falando e está estalando. Então imagina só, você está jogando Vampira Máscara e você apresenta não apenas um príncipe, mas um príncipe que fica trocando os apoios de pé enquanto fala, né? Que ele é uma pessoa extremamente rabugenta e que no meio da fala fica estalando o pescoço. Imagina só um vampiro que precisa ficar estalando o pescoço. Que personagem diferente esse seria? Que é uma coisa que ninguém nunca pensa. Pô, imagina só um príncipe, por que eu vou pensar que o cara tem mania de ficar falando e estalando o pescoço? Mesmo que isso não influencie diretamente na história, isso vai influenciar diretamente na imersão. Então, só para recapitular, fisicalidade é alguma coisa que ele faz com o corpo, que é natural, não chega a ser uma mania. Uma coisa da personalidade, que não tem a ver com a história principal, não diretamente, e uma mania, que pode ser uma mania física, que aí se junta a fisicalidade, mas é um traço bem do personagem mesmo, não é um traço tão genérico assim. Ou até na fala. De repente a pessoa, você decide que aquele NPC, quando ele está nervoso, ele fala mais fino, né? Ou ele fala mais alto. Tudo isso pode ser tanto... pode ser uma mania, né? Se for só em situações muito específicas. Então é isso. Beleza, vamos lá.